Olá, pessoal. Estou eu de volta aqui. É um prazer novamente estar com vocês para mais um episódio do nosso podcast, IBRPcast. Porque senão depois a Letícia me pega. Bom, pessoal, sem muita enrolação, eu já quero apresentar o nosso convidado de hoje. E eu tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Ele é discipulador, tem impactado muitas vidas com seu exemplo de fé, perseverança e com cuidado com as pessoas. Profissionalmente atua, é cabeleireiro ou é barbeiro? Como você preferir. Então tá bom. Então eu vou ler como está aqui. Ele atua como cabeleireiro e faz parte da IBRP desde os primeiros passos da igreja, caminhando junto com a visão e o propósito da nossa igreja. É um privilégio tê-lo aqui conosco hoje para compartilhar um pouco da sua história de vida, falar um pouco sobre igreja, futebol, talvez. Com vocês, Adriano. Adriano, prazer ter você com a gente aqui hoje. Olá, o prazer é o meu estar aqui. Fico feliz de poder compartilhar, de poder trazer uma experiência nova aqui para nós todos, né? Show. Uma experiência nova, né? Sem dúvida. E, pessoal, antes de iniciar, vou falar novamente sobre o nosso patrocinador Master, que é a nossa igreja, né? A Igreja Batista Renovada do Paulistano, que tem nos ajudado e nos apoiado nesse projeto. E para a gente é um prazer estar fazendo parte disso. Para você que ainda não nos conhece, que não conhece a nossa igreja, nos siga nas redes sociais, @Igreja Batista do Paulistano e @IBRPcast. Lá tem toda a nossa agenda, toda a programação da semana. Vai ser um prazer receber vocês lá na nossa igreja. Como muitos falam por aí, é a igreja da parede preta. Né, Adriano? Vai lá que é uma benção. Show. Então, fica aqui o convite para vocês, ok? Sem mais delongas, vamos começar esse papo aqui. O Adriano, cara, como eu falei aqui na sua apresentação, você é um dos caras ali que está, pode-se dizer que desde o início da igreja, né? Ou um pouquinho depois ali, sim, talvez, né? E a nossa igreja, ela nasceu ali no bairro, está crescendo ali no bairro, e você também, né? Nasceu ali, viveu ali toda a sua vida e está lá até hoje. Para a gente começar a contextualizar um pouco, porque assim, quando eu cheguei na igreja e com o passar do tempo, eu sempre vi você como um dos personagens assim, chaves da igreja, né? Obreiro, sempre participativo e tudo mais. E tem muita gente nova chegando na igreja. E eu acho que muita gente também tem essa visão que eu tinha lá atrás, do Adriano, que é um cara linha de frente, né? Que tá sempre ali. Porém, assim como eu acho que as pessoas olham e falam, putz, mas eu sei pouco dele, cara. Né? A gente sabe algumas coisinhas ali, porque às vezes o pastor solta alguma coisa, faz uma brincadeira e tal. O pastor é brincalhão, né? O pastor é. Então, eu acho que vai ser legal esse momento, sim, né? Para o pessoal te conhecer melhor, ouvir um pouco sobre o seu testemunho. Então, para começar, eu queria que você contextualizasse um pouco, falasse um pouco sobre quem era o Adriano antes de conhecer a Jesus. Quem era esse cara? Quem era o Adriano antes de conhecer Jesus? Ixi, era complicado, é triste, hein? Era trabalhoso. O Adriano, antes de conhecer Jesus, era uma pessoa totalmente, como posso me colocar aqui, né? Uma pessoa perdida, né? Uma pessoa, quando ela tá no mundo das drogas, do álcool, da criminalidade, de tudo isso, é uma pessoa que é perdida, né? Uma pessoa que não tem um rumo, né? Uhum. Na história. Então, o meu caminho um caminho... a minha trajetória foi uma trajetória triste. Através do álcool, através dessas coisas que eu me envolvi, uhum, entendeu? Uhum. Eu vim de um lar cristão, minha mãe sempre serviu a Deus, minha avó, minha família, só que eu não seguia a regra de fé deles, nem nada, e então eu vim praticamente de traumas também quando eu era criança, né? Porque, uhum, tipo, uma criança, quando ela cresce sem seu pai, então, querendo ou não, ali já tem um... Sem dúvida. Um trauma na sua caminhada, né? Na sua trajetória de vida. Então, meus pais se separaram cedo. Quando eu era criança, tinha, eu creio que uns 2 anos de idade.
E aí minha mãe criou eu e minha irmã, a mais velha, sozinha. Uhum. E daí em diante pra cá, minha mãe sempre trabalhou para cuidar de 4 filhos, que depois ela teve mais 2. Uhum. Então ela sempre trabalhou para cuidar de nós 4. Não tinha tempo para ficar em cima de nós nem nada. Então, tipo, ali eu comecei a me perder, né? Uhum. Então, a partir dos meus 13 anos de idade, eu comecei a me perder. Eu comecei a fumar cigarro, comecei a beber. E aí, você já sabe já, né? E a sua mãe trabalhando? Minha mãe trabalhando. E aí, eu comecei a fumar maconha, comecei a andar com os maloqueiros. Então, isso aí foi um caminho triste. Uhum. Sendo que a minha infância foi uma infância triste, porque eu não tive meu pai ali nem nada, mas foi uma infância boa, porque minha mãe me ensinou o que era certo, me ensinou o que era bom. E como toda criança se diverte, brinca, só que eu preferi seguir outros caminhos, né? Uhum. Porque eu achava que aquilo ali era bom para mim. E aí foi um caminho que eu entrei de perdição e ali eu me perdi, né? Aos 14, 15 anos de idade, eu já estava já envolvido com muita coisa errada. Sempre ali no Paulistano, né? Sempre ali, ó, Paulistano, Carumbé, eu nunca saí dali. Conhece todas as quebradas ali. Ah, ali eu conheço tudo. Lá eu vou fazer 40 anos agora. 40 anos que eu moro lá e... Então ali eu conheço praticamente tudo. Pô, cara, me diz assim, como é que foi pra sua mãe, né? Porque, como você falou, a sua mãe é cristã, trabalhava para cuidar dos filhos, né? Como que ela via, sabe? Você reagiu a tudo situação? isso, cara. Eu comecei a dar trabalho cedo e eu também fui pai muito cedo. Tá. Então, como eu fui pai cedo, minha mãe, tipo, ela é aquelas mães que é raiz, entendeu? Uhum. Você faz as suas coisas de errado, então você tem que também assumir. Certo. Se você foi homem para fazer o que era errado, então você também é homem também para assumir seus erros, entendeu? Uhum. Então, tipo, minha mãe me criou nessa regra. Não passava a mão na entendeu? cabeça. Não passava a mão na cabeça. Então, com 15 anos, eu já tive um filho, entendeu? Caramba. Então, aí minha mãe já ficou em cima do muro já, minha mãe, colocando para colocar para trabalhar. Uhum. E, aliás, eu trabalhei, quando eu tinha essa faixa etária, eu trabalhei. E, tipo, logo na sequência, a mãe do meu filho ficou grávida de novo, entendeu? Aí minha mãe falou assim, agora você tem que seguir seu rumo, porque eu te avisei e tal, me explicou ali. Então, eu acabei saindo de casa muito cedo. Eu saí de casa, eu tinha 15 anos de idade. Mas me diz uma coisa, ô Adriano, porque assim, infelizmente isso é a realidade de muita gente na periferia, né? Ter filho cedo, né? Muito se envolver com coisa errada. Quando você teve seu filho e tal, deu meio ali que um lapso de consciência, tipo, cara, agora eu sou pai, eu preciso mudar, eu preciso trabalhar, ser responsável. Deu isso em você, não? Como é que foi isso? De verdade, eu não tive esse impacto de que eu era pai, que eu tinha uma responsabilidade ali daquela forma, entendeu? Uhum. E na minha época, não era igual hoje em dia. Tipo, eu fui pai muito, muito cedo. Uhum. E a mãe do meu filho já era mais velha do que eu, já uns 5, 6 anos, por aí, mais velha. E quando aconteceu isso, não é igual hoje. Isso aí parece que é normal isso aqui. Só que não é. Querendo ou não, isso aqui você está antecipando algo que era para acontecer lá na frente. Uhum. Então, eu não tinha a responsabilidade que um pai vai ter quando ele fala assim, não, eu vou ter um relacionamento certo, eu vou casar certinho, eu vou ter minha casa, eu vou casar, eu vou ter meus filhos. Algo planejado, né? Como nós se fala, né? Não tinha nada planejado. Então, te pegou de calça curta e ali minha mãe falou assim, ó, agora você foi um para fazer, você é um para subir. Então, eu saí de casa muito cedo. Caracas, velho. Agora, pô, isso daí com 15 anos. Aí tá, aí logo em seguida veio mais um. Sim. Certo? Foi um menino e uma menina depois. Foi um menino e 2 meninas, que eram gêmeas, minha filha. Ah, é gêmeas? Uma faleceu. Quando já tinha já um tempo de vida já. Caraca. Entendeu? Não sabia disso, não. É porque elas nasceram prematuras. Então, tipo, uma faleceu quando tinha uns 8 meses, 9 meses. Nossa. Que deu parada respiratória e tal. E teve toda essa complicação. E aquilo ali também foi uma chave que deixou mais louco ainda. Ah, eu imagino. E tipo, eu desvirtuei mais a minha mente. Entendeu? Então,
Hoje em dia, quando eu converso com a minha mãe, às vezes ela fala assim que às vezes ela acha que ela tem culpa porque ela não me apoiou Certo. na hora que era para me apoiar. E eu também, por um bom tempo da minha vida, eu achava que a culpa era da minha mãe. É sério. Por um bom tempo da minha vida, eu achava que a culpada era minha mãe, porque ela não me ajudou no momento que eu precisei. Só que, hoje em dia, eu pensando certo, minha mãe não tem culpa de nada. Eu falei pra minha mãe, a senhora não tem culpa de nada. Quando nós entramos em si, quando nós começamos a andar certo, fazer o que é certo, raciocinar, pensar no que nós faz de errado, nós vê que totalmente nós está errado. E as pessoas não têm que levar a nossa culpa pelo nosso erro, pelas nossas atitudes, entendeu? Só que ela se sentiu culpada. Acho que toda mãe se sentiria, cara. Mãe é mãe, né? Mesmo sem culpa, elas se sentem culpadas, né? Mas, então tá, deixa eu caminhar mais um pouquinho. Beleza, 15, 16 anos, passou por tudo isso. Em que momento você teve um encontro com Deus? De tipo, foi algo inesperado? Foi aos poucos que você foi se chegando a Deus? Como é que foi esse momento para você? Nessa trajetória que eu tive os meus filhos e que eu conhecia o mundo louco, da loucura e tal, eu tinha 15, 16 anos. Ali eu já estava já perdido, já estava começando a fazer coisa errada. Então eu demorei muito para conhecer Jesus. Eu conhecia Jesus só de ouvir falar, né? Certo. Tipo, né, igual o João fala, né? Fala assim, eu conheço Deus de ouvir falar. Agora eu conheço Deus porque, entendeu? Eu ando com ele. Então eu conhecia Jesus. Minha mãe falava de Jesus, minha avó sempre falou de Jesus, levava nós para a igreja. Você frequentava a igreja na Sim, juventude, não? Quando você era jovem e tal, não ia mais? Era difícil. Né? Ia lá fazer uma visita ou outra e tal, mas nada com compromisso. Mas sempre tive o temor a Deus. Porque eu sempre escutei a minha casa, minha mãe, minha avó. Então, tipo, eu tinha um temor, né? Só não queria exercer a minha fé. Caraca, Zé. Mas essa trajetória demorou. Tipo, esse tempo que eu tô tentando entender. Porque, assim, eu tive a minha vida, a minha juventude foi bem tranquila. Então, às vezes, eu tento entender a cabeça do jovem de hoje que tá vivendo isso, entendeu? Eu tento... Pô, o que passa na cabeça desse cara? E você viveu isso. Então, o que passava, tipo, na sua cabeça, assim? Você pensava no futuro? Vivia um dia após o outro? Como que era isso tudo, velho? Tipo, quando o jovem, ele se sente que é o dono do nariz dele, ele vai fazer o que ele quer, entendeu? E, tipo, tudo que eu queria era ter uma liberdade. Minha mãe me deu uma carta de alforria, aí eu achava que eu era o dono do meu nariz e eu podia fazer o que eu queria, entendeu? Portanto, isso aí, eu aprendi com isso aí. Porque quando o meu filho saiu de casa agora, casou e tal, o Rian casou e tal, nós teve um cuidado total com ele sobre essas coisas, entendeu? Quando ele ia sair, nós falávamos assim, tal hora nós queremos você em casa. E quando ele não chegava no horário certo, nós ia buscar ele. Entendeu? Porque eu sempre tive isso comigo. Eu falei assim, no dia que ele dormia a primeira vez na rua, tipo, as mães falavam, se você não chegar no horário certo em casa, você vai dormir na rua. Não é esse ditado que a mãe sempre falava? Então, eu acho que, tipo, hoje em dia, se o filho ele sentia o gosto de dormir na rua a primeira noite, certo, você pode ter certeza que ele vai sentir o prazer e vai querer dormir a segunda, a terceira, a quarta. E assim foi o que aconteceu comigo. Na primeira vez que eu dormi fora de casa, ali foi tipo um estralo de dedo ali. Parece que abriu meu olho para as coisas erradas. Entendeu? Então, tipo... Caraca, Zé. É por aí. Agora, você teve um momento também que acabou se envolvendo ali com crime, alguma coisa assim, né? Foi mais ou menos nesse tempo? Tipo, já foi no automático, né? Né? Tipo, Uma coisa puxa a outra. Uma coisa vai puxando a outra. Aí eu trabalhava, entendeu? Aí eu comecei a cortar cabelo, comecei a aprender a cortar cabelo. Trabalhava certinho com o pessoal e tal, bonitinho. E eu fazia as coisas, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. Você não vai fazer tudo de uma vez para outra. As coisas ela vai progredindo e tal, entendeu? Eu trabalhava num salão para um pessoal, eu só fazia o quê? Fumava maconha, bebia e tal. E depois, o que aconteceu? Eu fui me envolvendo com outras pessoas, já fui me envolvendo com pessoas que eram envolvidas no crime, já querendo saber como é que funcionava e tal. E isso aí foi criando um progresso na minha mente. Aí, quando foi ver, foi passando o decorrer do tempo, o que eu comecei a fazer? Comecei a cheirar cocaína.
Entendeu? Foi a perdição. Comecei a cheirar cocaína e aí já era. Quando fui ver, eu tava no laço, viciado. E aí eu saí do salão que eu trabalhava pro pessoal. O pessoal era pessoal de bem, pessoal de família. E o pessoal sempre me instruía, sempre me dava conselho. Só que eu, como jovem, eu achava que eu queria fazer as coisas do meu jeito, entendeu? E aí eu aluguei um salão. E aí que foi uma das coisas mais loucas da minha vida. Que era lá na pracinha, lá embaixo, lá na primeira praça. Tá. Que eu aluguei um salão ali, e aí quando eu aluguei um salão ali, e aí eu me envolvi de cabeça praticamente, porque eu cortava cabelo, mas eu só cortava cabelo de quem? Só da maloca, só dos maloqueiros. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a vender droga dentro do salão, entendeu? Aí eu me envolvi praticamente de cabeça. Quando eu fui ver, eu já tinha sido algo normal. Já não tinha mais vergonha de falar assim, eu faço isso. Porque no começo a pessoa fica com vergonha. No começo a pessoa não quer se amostrar. Certo. Passava as pessoas, você ficava meio tímido, mas depois, quando você vai ver, você fala, é um dito popular, né? As pessoas não pagam a minha dívida nem nada, então não quero saber de nada. É meio que você vai, aos poucos você vai ali aceitando aquilo dali, né? Sim. Putz, é complicado. É uma aceitação. Agora, isso nunca te levou a ser preso, nada do tipo? Eu já cheguei preso já aí na delegacia, passar um dia, passar 2 dias. O máximo que eu passei numa delegacia foi 2 dias. 2 dias? 2 dias. Só que em tudo hoje, quando eu olho para essa situação, para esse cenário inteiro, eu enxergo, eu olho, até as pessoas que andavam comigo antigamente, e eles vão no salão, que eu tenho amigos ainda que é envolvido nas coisas erradas, mas eles vão lá no salão, lá corta cabelo, e nós mantemos uma conversa, tomamos um café e tal. Porque, querendo ou não, é de infância, né? A amizade. Sim. Então, às vezes, eles falam assim, ó, ali era Deus que te guardava, hein? Era Deus que já te protegia, era Deus que fazia isso. Pessoas foi presa por menos e tal. Porque nós guardava arma, guardava droga dentro do salão, e os policiais lá chamavam nós pra fora, enquadrava todo mundo, procurava as coisas e não achava nada, entendeu? E, tipo, nós falávamos, não, aí foi sorte e tal. Aí já se gabava, achava que, né? Entendeu? E, tipo, aí você ia crescendo cada vez mais, entendeu? E você era muito marrento nessa época? Tipo... Eu dei trabalho, eu era uma pessoa... É uma coisa que eu luto com ela até hoje. Certo. É processo, né? Não adianta eu falar assim, não, que isso aqui passou, não. Eu era ignorante. Ainda sou tem um certo limite. Tá. Só que, tipo, como nós serve a Deus, nós vem tratando, né? Nós tem que tratar a forma que nós era para hoje, né? A mudança tem que ser por completo, né? Então, eu acho que, tipo, é coisa que eu venho tratando. Todo dia eu brigo com isso aí, comigo mesmo, para mim poder matar a minha ignorância. E tem hora que aparece uns assim, umas pessoas que você fala assim, ó, eu vou... Só que aí eu olho assim e falo, não isso aqui já não faz mais parte de mim, entendeu? Mas eu era ignorante, eu era briguento, eu não levava desaforo para casa, entendeu? Então, tipo, eu dei muito trabalho. A minha esposa que diga. Então, cara, eu já vamos entrar nesse tema, né? Porque a gente veio conversando no carro, né? E aí você comentou da sua esposa e tal, que vocês estão juntos há 24 anos, né? Vai fazer 24 anos. Vai fazer 24 anos. Então, boa parte disso, ou talvez quase tudo, ela viveu isso com você, né? Sim. E hoje, tipo, você olha pra trás, qual que é a avaliação que você faz? Essa me ama, né? De verdade. Eu acho que as pessoas, assim, que eu coloco assim, né? Que, primeiramente, Deus. E depois eu coloco ela, né? Porque minha mãe não estava comigo esse tempo todo. Eu passei praticamente com a minha mãe 14 anos de vida. E com a minha esposa eu tenho praticamente mais. Então, ela sofreu muito, sofreu. Caramba. Ela ia buscar nos lugares de madrugada, nas ruas, às vezes nas tretas, na ideia de... Entendeu? Mas, tipo, como que ela reagia? Ela xingava, brigava? Ela era pulso forte. E você? Tipo, você meio que... Não, você tá certo e tal, ou você batia de frente? Batia de frente, né? O cara tá doido, tá numa função ali e tal. Aí a mulher ia buscar. Aí, tipo, você queria mostrar, tipo, que era uma autoridade. Tá, entendeu? Certo, entendi. Só que, tipo, o que nós analisa hoje. Era tudo errado, né? O que eu fazia. Só que eu consigo enxergar uma modelo, porque quando eu olho assim, eu falo assim, tudo que ela suportou pra estar comigo até hoje, entendeu?
Então, ela é merecedora de tudo, mano. Top. Eu agradeço a Deus pela vida dela, raramente, sinceramente, de verdade, porque se não fosse ela, eu acho que, primeiramente Deus, igual eu falei, eu acho que eu já estava morto. Porque até quem começou a buscar a Deus pela família foi ela, entendeu? Eu comecei a buscar a Deus, foi pela vida dela, através da vida dela. Mas só reformulando aqui a pergunta que você fez, né? Quando ela ia me buscar, tipo, nós teve uma vida conturbada, mano, entendeu? Ela também teve uma vida conturbada também de pai, mãe e tal, entendeu? De passar um sufoco na vida e tal. Então, nós foi duas pessoas que começamos um relacionamento jovem, entendeu? Que se ama, só que o nosso casamento também era conturbado, entendeu? Não tinha como ser diferente, né? Entendeu? É. Era conturbado, totalmente conturbado. Agora, então, vamos lá. Se você tá na IBRP praticamente desde o início, tem mais ou menos uns 10 anos que você se converteu? Vai fazer 10 anos agora, em novembro. Em novembro. E como é que foi esse processo para você? Foi realmente ser... Porque cada um tem um tipo, né? Cada um se converte, tem um processo. Uma forma, um processo. Como é que foi o seu processo? Foi, putz, a partir de hoje eu não faço mais nada, não mexo com coisa errada? Ou foi aos poucos que isso aconteceu? Foi progressivo, foi devagarinho. É. E até nisso, foi uma parada muito louca. Porque, tipo, eu tava separado dela, mano. Tá ligado? Ela separou de mim, tipo, porque eu tava dando muito trabalho. Parece que eu tava no auge de dar o trabalho, entendeu? E, tipo, ela foi embora de casa e ela falou, eu não volto mais. Certo. Só que nisso aí ela já tava caminhando, ela fazia célula lá em casa lá. Tinha o nosso irmão, o Kiko, que hoje é falecido e tal. Foi meu amigo de infância também. Eles sempre faziam uma célula lá em casa lá, mas toda vez que eles marcavam para fazer célula lá, eu dava um perdido. Você corria. Entendeu? Eu dava um perdido e corria. Mas ela sempre começou a caminhar devagarinho. E, tipo, pra chegar onde nós chegou, eu tive que ver algumas coisas acontecendo, entendeu? Ela foi embora de casa. Mas antes disso aí, eu pulei o processo, né, mano? Porque eu causei a minha esposa a usar droga junto comigo, mano. Ô, louco. Entendeu? Caramba. Influenciou ela nesse... Teve todo esse processo também, entendeu? Caraca. No decorrer da minha caminhada, ela começou a usar droga junto comigo também. Então, imagine só, se uma pessoa usando droga dava trabalho, imagine duas. Então... E o Rian morava com vocês? Sim. Mas o engraçado disso tudo, que o Rian nunca viu nós fazendo nada de errado. Nós sempre, entendeu? Brindava, né? Brindava para ele não poder ver nada. Mas era algo que era errado, né? Putz. Agora, você me falou uma coisa que o pastor, ele cresceu junto com você, né? Sim. Tipo, vocês se conhecem desde criança e tal. E aí, né, seguiram caminhos diferentes. Mas como foi essa relação de vocês? Vocês tinham contato? Trocava ideia? Eu, pastor, mano, desde moleque. Nós sempre jogava bola junto, o pastor. Tinha um campinho lá, nós jogava bola no campinho. Nós estudamos juntos na escola também, entendeu? E tinha a igreja também lá, a igreja Assembleia de Deus, que a minha mãe ia também, minha tia, aí nós ia também. É a igreja que ele fala lá que, tipo, os irmãos deixavam nós sentados na escada, entendeu? Sim. Quando nós era criança. E ali nós conheceu, nós teve uma amizade ali, entendeu? E, tipo, pelo destino, né? Cada um segue o seu caminho, né? E eu segui o meu e ele seguiu o dele. Mas sempre nós conversava assim, às vezes, quando ele ia cortar cabelo. Ó, só pra você ter uma ideia nessa conversa aqui, ó. Uma vez ele foi lá cortar o cabelo. Eu não tava na igreja ainda, não. Nem minha esposa e tal. Ele foi lá cortar o cabelo, mano, e nós tava numa treta, mano. Você e sua esposa, certo. Nós tava numa treta. Daqui a pouco chegou minha sogra. Aí o pastor falou assim, ó, vou ali e já volto. Aí ele foi e sumiu. Aí, depois, quando eu fui ter uma aproximação com ele, foi quando nós começamos a ir para a igreja novamente. Mas o pastor sempre nós conversou, quando se via e tal. Não tinha uma amizade igual nós temos agora, mas é uma pessoa que era conhecida, que nós estávamos sempre junto ali. Certo. Agora, Adriano, cara, você hoje, né, depois de tanto tempo e tal, de toda a transformação, né, que você tem vivido, né, sua vida com Deus, quando você olha, cara, para esses jovens, né, que hoje está vivendo o que você viveu lá atrás,
qual que é o sentimento que você tem? O que te vem na cabeça, cara, quando você vê isso? De quando eu vejo a juventude de hoje caminhando para esse caminho, né? Eu fico triste, de verdade. E apesar que eu dou muito com os jovens, porque, igual, tem um salão lá, né? Eu corto o cabelo deles e eu vejo várias histórias. Eles sentam pra cortar o cabelo, às vezes vai muito louco, às vezes tá se preparando ali pra sair e tal, aí você vai dar um conselho. Eu sempre falo pra eles, eu falo, o caminho não é esse. Eu já passei por isso aí já. Isso aí é um vazio que nós tem que só Deus vai preencher, entendeu? Porque nós sai, se droga, se embebeda, se prostitui, faz tudo que é de errado, mas quando você chega na sua casa, você bota a sua cabeça num travesseiro, você sente o vazio dentro do seu coração, dentro da sua alma. Então, eu converso com eles, mas é um caminho muito triste. É um caminho que, às vezes, é um caminho que não vai ter volta. Às vezes já teve moleque assim de lá cortar o cabelo lá, e quando no outro dia nós escutar só o pessoal falando, não, fulano de tal morreu e tal. Mas morreu por quê? Morreu porque deu uma overdose e tal. Nossa. Fulano morreu porque foi roubar uma moto e os polícia foi e matou. Entendeu? Então, tipo, se eles não acordarem, não escutar os pais, entendeu? Vão se perder. Vão se perder, porque eu acho que quando nós não escutamos os nossos pais, nossa mãe, que é a pessoa que quer nosso melhor, nós vai acabar entrando por um caminho obscuro e errado. E eu não escutei a minha mãe, não escutei a minha família. Então, é o que eu falo para eles, escuta sua mãe, escuta seu pai. E às vezes aparecem uns que é até pior do que nós, porque pelo menos nós respeitávamos o pai e a mãe. E hoje em dia eles não respeitam nem o pai e a mãe. E às vezes vai uns lá no salão lá guardar o cabelo e eu vou e dou um puxão de orelha. Eu falo, rapaz, tem que respeitar seu pai, respeitar sua mãe. Se você não respeitar seu pai e sua mãe, você vai respeitar quem? Então, é complicado a juventude, porque eles não querem respeitar os mais velhos, eles não respeitam um conselho. Então, fica muito difícil de se aproximar deles para ter uma conversa, um diálogo. Eles não querem aceitar. Tem muita resistência, né? Entendeu? Só que uns escutam e falam assim, não, eu escuto porque você também já foi doido, já eu sei. E tem uns que quer sair dessa vida, mas não tem força para sair. Isso é o mais difícil. Quando você procura uma solução, uma saída, e você não tem força para sair daquilo ali. Entendeu? É treta, hein? Você teve esse momento também de tipo, cara, eu quero sair, mas... Já. Foi meio assim com você? Quando eu já estava no auge, estava na perdição. Tipo, quando você começa a olhar ao seu redor e você vê algumas pessoas que cresceu ao seu lado, crescendo na vida, tendo uma família, certo. Conquistando as coisas, os seus objetivos, entendeu? Aí você olha para trás e você fala assim, tudo aquilo que eu tentei, que eu sonhei, já era. Tudo aquilo que eu sonhei. A mesma coisa de você fazer colocar uma planilha e falar assim, ó, amanhã eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você tem uma agenda e concretizar aquilo que você quer, o seu sonho. Então, chegava horas que, tipo, eu parava e pensava, eu falava, eu já não consigo mais fazer isso aqui porque eu já tô velho, já tô envolvido, já passou o tempo, eu não vou conquistar isso aqui mais. E, tipo, eu ficava assim, eu entrava em depressão, uma depressão às vezes profunda. Quando eu chegava em casa, loucão, doidão, e eu não conseguia dormir, aí depois já era, para me levantar da cama também era 3 dias. Nossa. Pensando no que fez, pensando em tentar achar uma saída. Entendeu? Isso acontece muito com as molecadas de hoje em dia. Nossa. Porque você procura uma saída e tal, só que aí você, tipo, olha pro que você fez de errado, aí você fala, eu não tenho mais saída. Então, como não tenho mais saída, eu já não conquistei, então vou continuar aqui mesmo. É tipo algo que, tipo, sua mente tá cauterizada, entendeu? Você não consegue abrir a sua mente para pensar que você pode sair dali, que você tem uma chance de sair dali. Porque quando nós olhamos para nossa vida, nós temos uma oportunidade. Porque quando nós acorda, Deus ele tá dando mais uma oportunidade de nós recomeçar, de fazer algo bom. E é dessa forma que eu tento explicar para eles e tentar dar um conselho. Falar assim, ó, quando vocês acordam, mano, Deus tá dando uma oportunidade nova para vocês, mano. Entendeu? Ninguém é melhor do que ninguém. Se você perdeu, às vezes, o seu sonho,
você pode reconquistar outras coisas, entendeu? Talvez você não consiga ser mais um médico, talvez você não consiga ser um jogador e tal, mas tem muitas outras coisas que você pode fazer, entendeu? É só você querer mudar. E mudar é o quê? É você mudar a direção. Se você está andando com seus amigos que usam droga, você quer mudar, você tem que descolar deles. Você tem que procurar um caminho melhor. E sempre eu tento aconselhar eles dessa forma. Porque a pessoa fica cauterizada e não consegue achar uma direção. E muitas vezes eu fiquei dessa forma. É triste, hein? Agora, olhando para hoje, né? Vida totalmente transformada, né? Assim, quando você olha para trás, você vê todas essas experiências, né? Tudo que você viveu. E agora você está vivendo coisas novas, né? Totalmente diferente. E tudo mais. Então, hoje você é discipulador, né? Você é um obreiro na igreja. Como que esse pessoal das antigas, como que é o seu relacionamento com eles? Eles comentam sobre isso? Porque, é engraçado. Porque vai passando o tempo, porque no início, né? Acho que é aquele papo, né? Um não choque, vai durar choque, e tal, não sei o que, é um choque. Só que daí vai passando tempo, a pessoa vai vendo que você tá firme, tá mudando. Putz, mudou o jeito de falar, mudou as roupas. É outra pessoa. Como que é isso aí hoje em dia? Eu posso só recalcular uma rota aqui só? Manda. Porque agora eu não te respondi quando você falou, quando eu tive uma conversão. Entendeu? Certo? Sim. Pode falar. Desculpa, não te de respondi boa. que nós já foi a milhão já em várias ideias e tal. Então nós não conseguimos encaixar. Mas eu lembrei agora, recalculando a rota. Pra nós chegar aqui onde você tá. Legal. Tipo, quando eu me converti, você falou, não, onde foi que eu me converti, né? Eu tive que ver um amigo meu morrer pra me converter. E eu tava separado da Joyce, que eu falei que tava separado da Joyce e tal. E ela falou que só ia voltar comigo se eu tivesse uma mudança, que ela visse uma mudança em mim. Mas nisso eu falei que ela já tava indo pra igreja, já tava fazendo um célula e tal. E ela falou que não ia voltar mais. Aí quando eu fui atrás dela, ela falou, só vou voltar pra você quando eu ver uma mudança verdadeira em você. Certo. E aí, eu falei, tá bom. E tipo, nós como nós dizíamos no mundo, nós era pior, né, mano? Eu falei assim, eu vou tentar mudar, né, e tal. E ela tava começando a ir pra igreja, e eu comecei a ir pra igreja, que a igreja era lá em cima, na praça e tal, onde a lutação faz a conversão ali e tal. Sei. Era ali. E aí eu comecei com ela devagarinho, entendeu? Falei, vamos. Mas eu ia como? Louco e doido. Ixi, louco e doido. Nossa. Drogado de verdade. Só que aí o que acontece? Eu comecei a ir, e aí Deus começou a falar comigo, mano. Parecia coisa de louco, mano. Não sabia se eu tava, entendeu? Louco, tipo, mas era Deus falando comigo. E, tipo, no decorrer dessa caminhada, teve um amigo meu que, tipo, tava comigo lá no salão lá e tal. E todo dia de manhã, esse meu amigo, ele ficava lá comigo lá. Ele ia lá e falava assim, vamos fumar um baseado. Todo dia de manhã era de prática, ele tá lá. Aí nós ia e fumava e tal, só que esse meu amigo aí, ele roubava. Certo. E nesse dia ele tinha acabado de roubar uma carga lá e tal. Aí ele encostou no salão e falou assim, eu vou lá em casa e já volto. Nessa que ele foi na casa dele, aí ele entrou pela viela, os polícia foi e deu um tiro na barriga dele. Foi tendo um feriado, eu lembro como hoje, isso aí. Mal sol quente, das 11 horas. Aí ele lá caído no chão, lá com a mão na barriga e tal, e os polícias, os guardas em cima. Não deixou ninguém socorrer ele e eles também não socorreram, né? E ali, quando eu vi ele ali agonizando e tal, ali começou a passar um filme na minha cabeça. Deus começou a falar no meu coração ali, eu fiquei angustiado ali mesmo. E Deus começou a falar, eu lembro até hoje, Deus começou a falar no meu coração, falar assim, ó, se você não mudar a sua rota, se você não mudar o seu caminho, você vai ser um no próximo. E nisso eu já na minha vida inteira, eu perdi vários amigos usando droga, perdi amigos roubando. Então, quando chegou naquela hora, eu senti que era Deus falando comigo de verdade. E quando os polícias socorreram ele, já fazia tempo que ele estava agonizando lá no chão. Lá. Quando levaram ele perdeu muito sangue e acabou morrendo. E aí eu lembro que nós fomos num velório dele. Aí quando nós chegamos no velório dele de noite, aí eu sozinho em casa, porque a Joyce estava na casa da mãe dela, lá a Joyce brava. Nisso aí nós tínhamos feito uma arruaça ainda. Colocamos fogo nas lixeiras e tal, querendo fazer protesto. E tipo, a Joyce já tinha ido lá, já me esculachado, falado um monte. Então, vergonha na sua cara, não sei o que e tal. E normal, e passou aí. Mas quando eu cheguei em casa,
Eu coloquei no celular, no YouTube, pra me escutar uma música e do nada caiu um louvor do Jimmy Lafebe, mano. Olha entendeu? só. Aí aquele louvor bateu no meu coração, comecei a chorar, mano. E ali, parece que ali naquele momento começou algo novo dentro de mim, mano. Entendeu? Ali foi um bagulho louco. Ali eu chorei sem. Tipo, o que tá acontecendo comigo? Uhum. Que o louvor fala que Deus tá me chamando, entendeu? Eu vou, já sim. tô indo ao seu encontro, Uhum. Senhor. Aí esse louvor bateu na porta do meu coração, que eu falo assim, dá até se emocionando, porque o negócio foi real. E Deus, naquele momento ali, começou a falar comigo ali, através daquele louvor. E quando foi no outro dia, eu falei assim, vou pra igreja, mano. Vou pra igreja. Aí a Joyce, tipo, tinha campanha, né? Aí eu falei, vamos pra campanha. Eu falei, vou. Só que aí eu ia como? A Joyce ficava brava. Chegava, eu tava loucão, mano. Bêbado. Às vezes eu tava bêbado, às vezes eu tava... Mas você fazia bagunça na igreja ou você ficava de boa? Não, eu sempre fui respeitador. Eu ia, entendeu? E eu ficava de boa. Aí eu ia lá, ficava tranquilo. E teve um episódio que até o meu amigo, ele fala isso aí. Ele também era da igreja lá e se batizou também. É porque agora ele deu uma afastada, mas ele é tranquilo também. Ele fala, Edri, você lembra aquela vez lá que nós estava de carro? Aí era o último dia da campanha. Aí nós, no rolê de carro, mano, bebendo, fumando. Aí eu lembrei da hora do culto. Nossa. Da campanha. Eu falei, eu vou pra campanha, eu vou pro culto. Aí os caras falaram, você é louco? Você vai nada, você tá doidão, mano. Você tá viajando. Eu falei, você para o carro aqui agora que eu vou pegar o ônibus e vou embora, mano. Tô falando sério, eu vou louco ou não vou, mano. Aí, tipo, no começo, né, os pessoal ficava falando, né, vem como estás, né? Eu falei, eu vou... Os pessoal falou que eu tenho que ir como é que eu tô, entendeu? Eu vou do jeito que eu tô. Eu vou do jeito que eu tô. Aí os caras falaram, você tá louco mesmo. Aí me levou embora, chegou lá, eu tomei banho e fui pra igreja, mano. Entendeu? Aí, cheguei lá, aceitei Jesus. Nesse dia que eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus não, né? Jesus que me aceitou, né? Porque... E aí depois disso, cara, como é que foi os seus camaradas e tal, vendo a sua mudança e tal? Como é que foi isso daí? Tipo, a rapaziada aceita legal isso aí, né? Entendeu? Quando você vem de verdade... Até hoje é assim? Porque tem tipo uma certa resistência. Tem pessoas que fazem tanta coisa de errado que na vida, que depois quando ela faz tantas coisas de errado, às vezes entendeu? Atrapalha a vida dos outros e tal, roubando celular, fazendo coisas com os pessoal da comunidade. Aí eles fazem tanta coisa de errado que eles se sentem ameaçados, eles fazem o quê? Eles vão pra igreja, né? Aí as pessoas, os caras ficam de olho. Fala, será que isso aí tá de verdade? É engraçado que até eles sabem, né? Percebem tá quando a mudança acontece, né? Aí os caras falam, será que isso aí tá de verdade? Só quando eu mudei, eu falei, tô suave, entendeu? Eu não quero mais nada, tô tranquilo, vocês são meus amigos, entendeu? Me respeita. Antigo só rolava maconha, droga no salão, eu falei, não quero mais isso aqui, entendeu? Aqui eu tô tranquilo. E até hoje, os meus amigos mesmo... O pastor também conhece eles também. Eles falam até hoje, eles falam assim, quando eu mudar, eu quero que Deus me mude assim, igual Deus mudou sua vida. Entendeu? Que tem uma transformação assim de verdade. E quando eu for, eu quero ir de verdade, igual você foi. Então, tipo, isso aí alegra o nosso coração, porque, tipo, a nossa conduta demonstra o poder de Deus e a graça de Deus sobre a nossa vida. Por isso que o testemunho vale muito. Tipo, uma mudança de vida, uma conversão de vida. Porque quando eles olham, e eles vão lá no salão, corta cabelo e, entendeu? Fala, ora por mim. Eu falo, vocês podem orar. Mas é engraçado, mas é bênção. Coisa porque boa. Antigamente eles viam... E eles comentam, eles falam, às vezes nós estamos conversando lá, eles sempre falam, o Adrianinho era louco, o Adrianinho era doido. Isso aí era doido, mano. Se Deus mudou a vida dele, Deus muda a minha também e tal. Eu falo, Deus, ele tem o poder de mudar qualquer vida, mano. Só basta nós tomar uma atitude e caminhar, entendeu? Porque a graça de Deus, ela se renova na nossa vida todos os dias. É isso. Ô Adriano, a gente tá caminhando pro final, mas... É que é muita coisa, né? É coisa pra caramba. O tempo passou muito rápido, cara, muito rápido. Mas eu vou avançar um pouco aqui. Me conta um pouco como que foi esse... porque hoje você é discipulador de célula, certo? De líder de célula.
E você também é líder da intercessão. Como que isso aconteceu? Tipo, principalmente essa questão da intercessão, né? Porque daí a gente tá falando de uma vida de muita oração, de interceder pelas pessoas. Sim. Como foi que você se achou, cara? Como foi que isso aconteceu com você? Eu acho que, tipo, meu coração sempre ardeu em ajudar as pessoas, entendeu? E interceder, eu acho que, tipo, a pessoa que eu tiro como exemplo da minha vida de oração é a minha mãe, entendeu? Certo. Então, tipo, eu via minha mãe orando várias vezes, todo dia de madrugada. Não tinha um dia que eu não via minha mãe orando de madrugada e chorando aos pés do Senhor. Então, tipo, minha mãe é o meu maior exemplo. As pessoas podem me mostrar nas redes sociais, várias pessoas, falar assim, ó, segue isso aqui, ó, segue isso aqui, ó. Uhum. Pra mim, o meu maior exemplo é minha mãe. Então, tipo, quando eu comecei a ir pra igreja, eu falei assim, eu vou pro culto de oração. Comecei na oração e comecei a orar. E ali Deus começou a despertar meu coração. Sempre gostei de ir num monte, sempre gostei de orar, sempre gostei de estar orando pelas pessoas e tal. E engraçado que Deus sempre falava que ia colocar uma linha de frente de interceder e tal pelas pessoas e tal. E, tipo, aquilo ali ficou no meu coração. E quando chegou um certo momento, eu falei com o pastor, pastor, se nós montássemos um grupo para interceder e tal, era só um grupo, né? Aí ia ser legal. Aí o pastor falou, é uma ideia boa também, que eu já estava pensando nisso, então o pastor deu uma oportunidade. Tem quanto tempo, mais ou menos, o grupo de intercessão lá na igreja? Acho que tem uns 5 anos, acho, 4 anos. Caramba. Agora... Parece que é pouco, mas... É bastante tempo. Pra quem tá assistindo a gente, tá lá na igreja e tal, e também tem essa vontade de interceder, de ajudar o próximo, de orar. Como é que funciona hoje o grupo de intercessão? Vocês chamam algumas pessoas? É um grupo fechado? Como é que funciona? Eu acho que nosso grupo é um grupo fechado como todo grupo. Todo ministério ele tem o seu fechamento, entendeu? Eu acho que as pessoas, quando elas querem arde algo no coração dela, ela tipo vai encostar do lado e vai falar assim, não, como é que vocês fazem? Posso orar com vocês? Qual é o propósito que vocês têm? Porque tem um propósito da semana. Nós coloca lá o propósito lá. Aí nós ora lá pela família do pastor, ora pelos líderes, ora pelas famílias, ora pelos casais, ora pelos adolescentes, ora entendeu? Nós ora por todas as áreas, por dizimista, nós ora pelos enfermos, entendeu? E cada dia da semana nós vai orando ali por um pedido de oração, entendeu? Então aí tem um propósito, nós jejua praticamente quase todo dia, entendeu? Não falando isso aqui para se engrandecer nem nada, isso aqui é o que nós fazemos, porque nós amamos fazer isso aqui, entendeu? Nós gostamos de fazer isso aqui. Então eu acho que se a pessoa ela querer fazer isso, ela tem que se aproximar de nós. Falar assim, ó, eu quero estar junto com vocês, entendeu? Porque para interceder, eu acho que ela tem que ser meio doido, né? Tem, né? Todo mundo é intercessor, né, mano? Porque você intercede pela sua filha, intercede pela sua família, mas ali é algo específico, né? Entendeu? Ali tem dia que nós falamos assim, nós vamos orar de madrugada aqui e nós vamos chamar no relógio de oração. Certo. Aí todo mundo acorda, rapaz, entendeu? Mas aí nós vai, entendeu? Entendi. Show. E eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz no último episódio, que eu fiz para Rafa, né? Como que você vê o momento da igreja hoje, né? De crescimento, putz, tem tanta gente nova chegando, né? A igreja está crescendo. Você que vem lá do início, então passou por todos esses processos. Qual que é o sentimento que você tem quando você vê a igreja hoje, cara? Eu tenho um sentimento de gratidão, né, mano? Tenho gratidão primeiramente a Deus e depois a igreja, né? IBRP. Porque tudo que eu tenho, quem me proporcionou foi servindo a Deus e servindo a Deus ali com meus irmãos ali, entendeu? Tem momentos que nós tá bom, tem momentos que tá ruim. Isso aí é alto e baixo e é a maturidade que nós tem que adquirir. Eu acho que todo mundo tem que adquirir isso aí. Porque não é toda hora que tá bem, não é toda hora que tá legal. Mas nós tem que saber assimilar as coisas e seguir em frente. Mas eu sou grato aos meus pastores, sou grato aos meus líderes, sou grato aos liderados e cada dia mais você vai aprendendo com as pessoas. Eu acho bacana, quando eu vejo um monte de gente ali, eu falo, caramba, eu cheguei aqui, só tinha 50, 60 pessoas, agora já tá indo assim. E o propósito é esse, amar a Deus, amar a Deus, amar o próximo e servir o reino e alcançar as pessoas. Eu acho que, tipo, o evangelho é isso, é você demonstrar amor ao necessitado, é levar o amor de Cristo ao necessitado, aonde as pessoas não querem ir, você fala assim, eu vou lá.
entendeu? Eu acho que, tipo, isso é o mais difícil de fazer. Porque quando, às vezes, querendo ou não, tem um preconceito. Às vezes tem um preconceito. As pessoas falam assim, não, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus e tal. Mas você ama a Deus que não, se você não ama seu irmão, você vai amar a Deus que você não vê. Entendeu? E muitas pessoas, elas deixam de lado essas pessoas. As que estão nas drogas, que estão na prostituição. Então, tipo, eu acho que nós não podemos se esconder disso aí. E o que tá havendo ali, se mover, é isso aí, abraçando todo mundo, entendeu? É tipo, a IBRP vai lá e abraça todo mundo. Teve vezes que nós já fez café da madrugada, mano. Café dos loucos. Café do? Dos loucos, mano. Agora que eu lembrei isso aí. Ô, louco. Entendeu? Nós fizemos um café de madrugada. Fizemos um café de madrugada, foi até os homens. Certo. Eu pastor que puxou o bonde disso aí. Aí nós passávamos nos lugares e fazia o quê? Pegava o pessoal vindo do Iraque, levava lá pra igreja lá, levava Na madrugada, isso? Levava os caras lá pra igreja lá, orava pelos caras, os caras tomavam café. Caramba. Nós orava por eles, Uma das primeiras ações que eu comecei a fazer e tal. Entendeu? Então, isso aí é da hora. Isso aí é gratificante. Você vê as pessoas sendo abraçadas. E as pessoas comentam, entendeu? O meu amigo mesmo foi no domingo na igreja lá e falou, a recepção lá da hora. Os pessoal, uma humildade, entendeu? Não fica reparando do jeito que você fala e tal. Eu falei, se fosse reparar do jeito que fala, eu tava lascado, né, meu filho? Porque nós não sabemos nem falar direito, né? Mas é isso que é da hora. As pessoas ser abraçadas, se sentir acolhida. Isso aí é o importante. E quando as pessoas se sentem acolhidas, elas se sentem seguras. Ela fala assim, não, posso contar com aquele ministério, eu posso contar com aquele pastor, eu posso contar com aquele líder, eu posso contar com aquela igreja. Então, eu acho bacana demais e o que Deus vai fazer é muito maior, né? Em nome de Jesus. Nós cremos nisso. Sim. Ô Adriano, putz, cara, tá chegando no final. Tá chegando no final. Mas, antes de encerrar, a gente sempre encerra, né, dando a oportunidade para o nosso convidado mandar uma mensagem. E uma mensagem para quem vai assistir esse podcast, né? Às vezes não vai ser hoje, não vai ser amanhã, pode ser daqui 1 ano, 5 anos, eu não sei. Mas alguém vai assistir e eu queria que você deixasse uma mensagem, o que tiver no seu coração, para essas pessoas, tá? Sim. Olhando naquela câmera ali, fica à vontade e manda a mensagem que você quiser. É isso aí, meu irmão. Primeiramente, eu quero agradecer você, quero agradecer a igreja. É isso. Entendeu? Que Deus abençoe, que Deus continue fazendo grandes coisas. Amém. E a mensagem que eu passo é para todos, né? Mais para aqueles que estão perdidos no mundo, sem caminho, sem destino, que ainda há esperança para uma árvore cortada. A palavra de Deus fala que ainda há esperança. Quando você achar que tudo na sua vida acabou, você ainda tem uma esperança em Cristo. Você pode ter certeza disso aí, que Cristo, ele é sua esperança. E quando a nossa esperança está em Cristo, ela não morre. Entendeu? Porque nós falamos assim, a esperança é a última que morre. Mas a sua esperança morre. A esperança de Cristo não morre. Ela sempre arderá no nosso coração vivo. Então, você fica com essa mensagem aí. Show. Tá bom? Amém. Visite nós lá. É isso. E vamos embora. Show. Adriano, cara, brigadão. Foi um prazer trocar essa ideia com você. Passou muito rápido o papo, né? Cara, passou rápido. Depois nós se formalizou, já foi de boa. Acabou. Quando começa a ficar... Mas tá bom. Vai ter outros momentos. Tranquilo. Outras resenhas. Pessoal, de novo, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui. Curtam esse vídeo. Compartilhem nos grupos de WhatsApp. Nos segue nas redes sociais, @IBRPcast e @Igreja Batista do Paulistano. E nos façam uma visita, né? Que vai ser um prazer receber vocês lá, tá bom? Forte abraço e fiquem com Deus.